Olá! Nesse vídeo vamos estudar sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Como as profecias do Velho Testamento e o ensino do Novo Testamento demonstram que o Messias judaico é Deus. Se existe uma doutrina de grande importância no cristianismo, essa é a doutrina da natureza de Cristo, sua divindade e humanidade. É somente nessa axiomática doutrina que está edificada a fé cristã. As escrituras cristãs, compostas por 66 livros do Velho e Novo Testamento, enfatizam a necessidade de um Redentor para os homens que estão no pecado. Nesse estudo veremos que os escritores bíblicos afirmam constantemente que o Salvador era Deus em carne. O objetivo desse artigo é demonstrar o inegável testemunho bíblico ao fato histórico que Cristo é Deus. Somente ele fez a afirmação. O registro bíblico torna isso constantemente conhecido. Exemplos da divindade do Messias no Velho Testamento. Começo usando algumas profecias do Velho Testamento a fim de provar que o Messias vindouro era divino. Ele era especial e de alguma maneira abstrata, mas o próprio Deus, o servo sofredor de Isaías 53, não é apenas um homem que morre na cruz. Esta seria uma morte sem significação alguma, pois muitos outros homens haviam sido crucificados, muito antes de Jesus vir à Terra. Em vez disso, as profecias do Velho Testamento confirmam enfaticamente e provam a divindade do Messias como Deus. Primeiramente, numa nota preliminar, é importante salientar que o finito não pode conter o infinito. Seres humanos não compartilham dos atributos incomunicáveis de Deus em hipótese alguma. Seres humanos não podem ser infinitos, eternos, imutáveis e etc. Eles são criaturas limitadas e não podem se tornar Deus, nem tomar os seus atributos. Com o Messias isso também é verdade. Contudo, Deus pode adicionar a natureza humana sem misturar sua divindade com a humanidade. Essa ligação é feita sem a mistura das duas naturezas. A natureza humana continua a ser humana, e a natureza divina sempre divina, embora numa só pessoa. O Filho de Deus possui duas naturezas. As Escrituras atestam esse fato numa variedade de exemplos, e ela faz de forma poderosa. No Velho Testamento existe uma porção de escrituras que testificam que o Messias judeu que haveria de vir é Deus. Para os israelitas, o Messias profetizado seria o próprio Deus. Temos aqui algumas das mais memoráveis escrituras que foram registradas. A primeira é o Salmo 2, versículos de 6 a 12, no qual acontece um diálogo entre Deus e seu Filho unigênito. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, em Sião. Proclamai o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás, como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo 110 também atesta o diálogo entre Deus e Deus. Davi escreve, abre aspas, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Fecha aspas. Jesus usa isso lindamente contra os fariseus, quando indaga como poderia o Messias ser o Senhor de Davi e o seu filho ao mesmo tempo. A palavra aqui deve ser observada. A tradução literal diz, Yahvé disse ao meu Adonai. O termo Yahvé corresponde ao nome de Deus, literalmente declarando eu sou. Sempre a designação Yahvé é usada na Bíblia e em todo o Velho Testamento. Ela se refere ao grande eu sou. O título Adonai é usado para designar a suprema posição de Deus como Senhor. Então Yahvé está falando para Adonai. Vemos aqui Deus falando para Deus. Daniel 7,13, também um verso muito importante. Nesse encontramos o título Filho do Homem, não como um título de humanidade, mas de deidade. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem,
e dirigiu-se aos anciões de dias e fizeram chegar até ele. Duas figuras são apresentadas nessa visão, uma um ancião de dias e outro o filho do homem, que via nas nuvens, ou a glória Shekinah no céu. Como veremos, a designação feita de Jesus em si mesmo é esse título, Filho do Homem. Ele certamente sabe que o divino Filho do Homem, que compartilha a glória de Deus, de fato, resplandece o brilho da glória de Deus. Em Miqueias 5:2 encontramos a profecia do local do nascimento do Messias, mas ela também não marca o nascimento da humanidade de Cristo, como também marca a dupla natureza daquele que vai nascer e é eterno. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá, e que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias 13:7 também designa o Messias com o título divino de Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo estava no jardim com seus discípulos e foi preso, cumpriu-se a profecia de que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersariam. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Ele é o pastor que vai estender sua mão sobre os pequenos, e ajuntará-os para trazê-los de volta. Os judeus. Uma das profecias específicas referindo-se ao Messias é Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui o Messias é chamado de maravilhoso. Por quê? Uma resposta pode ser encontrada em Juízes 13, onde encontramos a narrativa do nascimento de Sansão. Os pais de Sansão, Manoá e sua mulher, encontram-se com o anjo do Senhor. Após longa conversa sobre o nascimento de Sansão, Manoá pergunta o nome do anjo. A resposta se encontra em Juízes 13:18. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim meu nome, visto que é maravilhoso? O nome do anjo é maravilhoso. Em geral, os anjos têm nomes como Gabriel ou Miguel. Contudo, esse anjo tem um nome maravilhoso demais para mencionar. Após a partida do anjo, Manoá faz uma importante declaração conforme Juízes 13:22. E disse Manoá a sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. O anjo do Senhor, cujo é maravilhoso, é Deus. Junto a Isaías 9:6, com uma amada profecia referente ao advento, vem a profecia de Manuel, em Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Outra profecia referente a Cristo é Jeremias 23, de 5-6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo na justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo. Ó Israel, habitará seguro. Este será o seu nome, com o seu Deus, ao qual chamará o Senhor Justiça Nossa. O descendente levantado a Davi será um renovo justo. O Messias virá da linhagem de Davi e será exaltado como Deus. Ele também será chamado Senhor Justiça Nossa. Essa designação é dada exclusiva e literalmente como Yahvé Tsekenu. O Messias não somente é exaltado como Deus, mas também é chamado Senhor, é nossa justiça. A última profecia que gostaríamos de examinar rapidamente é Malaquias 3:1. Eis que eu envio como meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá do templo do Senhor, a quem vos buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos aqui que o Messias é identificado como o Senhor, o qual virá ao seu templo. Ele é o mensageiro da aliança e o servo eleito em quem Deus se compraz. Mas ele é o próprio Deus. Marcos 1:2 confirma esse verso de Malaquias quando atesta a vinda de João Batista. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro ante a tua face, o qual prepara o teu caminho diante de ti. O mensageiro vem em seguida, vem o Senhor.
Lucas também diz isso em Lucas 1,76. E tu, menino, serás chamado os profetas do Altíssimo, porque hás de ir ante da face ao Senhor. Prepara os seus caminhos. Lucas registra que João Batista será o profeta que preparará o caminho do Altíssimo, o Senhor que virá ao seu tempo. Estas profecias são apenas uma seção do cruzamento entre aqueles que falam do Messias como sendo divino. Mas cada um deles acredita que o Messias é Deus. O Messias ou Cristo que virá o Senhor Deus do céu e da terra. Isso é inegável, visto como o Novo Testamento confirma as projeções do Velho Testamento como um fato histórico da vida de Jesus Cristo. Passagens selecionadas do Novo Testamento que provam que Jesus é divino. O Novo Testamento não deixa qualquer dúvida sobre Cristo ser o Messias ou que o Messias é Deus. Jesus falou de si mesmo aos apóstolos e falaram sobre Jesus, mesmo depois que ele subiu ao céu, e em todas as cartas do Novo Testamento dirigidas às igrejas. Negar esse fato é reinterpretar a mensagem bíblica, desprezando o próprio texto, algo que a maioria das pessoas que odeia Cristo faz. Examinar o texto e tratar honestamente com o mesmo é ver a divindade de Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus. Vamos começar um breve exame dessas passagens com o texto constantemente explorado de João 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo aqui mencionado é Cristo. João utiliza uma efetiva designação do Logos eterno, a fim de sua audiência gentil romana ficasse convencida que o verbo eterno, o eterno Logos, era aquele que desceu do céu. O texto grego não permite uma tradução de um Deus, mas somente de Deus. As testemunhas de Jeová assinaram o texto grego aqui também, negando a sua tradução nos versos seguintes. Ora, se as testemunhas de Jeová traduzem o verso 1 como um Deus, então deveriam traduzir os demais 13 versos sobre Jeová como sendo ele um Deus. Contudo, elas não o fazem, porque isso iria prejudicar a falsa ambição teológica. Elas simplesmente negam que Jesus Cristo é Deus, traduzindo horrivelmente o verso 1 e depois traduzindo corretamente o restante da passagem. Esta é uma interpretação satânica a fim de negar a divindade do Verbo. Em vez disso, o Verbo é Deus, vindo de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é o eterno Verbo de Deus, o exato Logos do próprio Deus, o qual veio à Terra em forma de homem, a fim de salvar o seu povo. Depois, na mesma passagem de João 1, encontramos o verso 14 declarando: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, como glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Ora, João não apenas afirma que o Verbo é Deus, mas explica que o Verbo mantém toda a glória do Pai, pois o unigênito Filho de Deus. Sabemos disso, visto como esse Verbo eterno era a forma do próprio Deus, conforme Filipenses 2, versículos 6 a 7 explica, que sendo em forma de Deus, não teve uma usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-lhe semelhante aos homens. Paulo está falando de Jesus Cristo, o Messias é Deus, que por isso ele não achou que era usurpação ser igual a Deus. Ser igual a Deus é ser Deus. Pense sobre atributos de Deus e na incomunicável natureza de seus atributos. Somente Deus pode se igualar a si mesmo. Mas Deus tomou uma forma de homem e foi feito à semelhança de homens, para salvar os homens de seu pecado. Paulo não confunde as palavras sobre Deus manifestando em carne o homem quando diz em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Quem foi manifestado em carne foi Deus. Deus tomou a forma de servo, adotou a si mesmo com uma natureza nova, que antes não havia adotado, uma natureza humana. Sabemos que Jesus Cristo é o Salvador dos cristãos. Sabemos por inúmeras passagens do Novo Testamento que os apóstolos acreditavam que, Atos 4,12, em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 20 e 28 vemos o registro de Lucas sobre a obra de Cristo ser atribuída ao próprio Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sob o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Sim, ele tem sangue pela natureza humana de Jesus Cristo. Ele morre e o seu sangue é considerado como o sangue de Deus. Eles são sinônimos. Desse modo, os cristãos são remidos da condenação eterna pelo sangue do próprio Deus. Designações do Novo Testamento a Jesus Cristo, que são atribuídas ao Deus do Velho Testamento. Existem muitas passagens do Novo Testamento que são interpretadas à luz do Velho Testamento, como ações realizadas por Deus, porém atribuídas a Cristo. Algumas dessas espero poder explicar em seguida. Acho que elas são de muita ajuda para comprovar a divindade do Messias. A tentação contra o Senhor pelos israelitas no deserto é registrada inúmeras vezes. Esse registro é tão repetitivo que algumas vezes o leitor fica revoltado diante do aparente pecado dos israelitas nessa narrativa. Será que o leitor conhece bem esse assunto ou não? Vamos dar alguns exemplos. Números 14 e 22. E que todos os homens que viram a minha glória e meus sinais, diz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Em Números 21, 5 e 6 lemos: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Os israelitas desafiaram Deus, e as serpentes foram o meio do Senhor para os castigar. No Novo Testamento, Paulo nos admoesta a não tentarmos a Cristo. Em seguida, ele liga o evento a Cristo, em 1 Coríntios 10, 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Para Paulo, tentar Deus é como tentar Cristo, visto como ambos são exatamente o mesmo Deus. Outra passagem do Novo Testamento à luz das profecias do Velho Testamento encontra-se em Hebreus 11, 11. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Esta é uma descrição do Messias, Jesus Cristo. É uma citação da obra de Deus citada no Salmo 102, 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupas os mudarás, e ficarão mudados. Aqui vemos novamente a obra de Deus considerada como obra de Cristo no Novo Testamento. Em Isaías 45, 23 lemos: Por mim, mesmo tendo jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça. E não tornarás atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isso é copiado pelo apóstolo Paulo em Romanos 14, 11. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Esse ato do joelho se dobrar será feito pelos homens diante do Senhor. E esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Paulo atribui a dobrar o joelho dos homens a Jesus Cristo, visto que, como eu vivo a mim, estão falando da redenção de Deus em Cristo. Uma das clássicas ofertas do Evangelho encontra-se em Mateus 11, 28. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nessa graciosa ordem, Jesus diz que os homens devem ir a quem? Ele diz a mim, isto é, o próprio Jesus. Em Isaías 45, 22, Jesus toma emprestadas as palavras do profeta. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, em ambas as passagens são frases paralelas. Jesus afirma sua chamada no Evangelho como Deus afirma a chamada em Isaías. Em Romanos 10, 13, Paulo escreve a mesma coisa referindo-se à redenção em Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Joel 10:32, o profeta declara: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque no monte em Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. A Jesus é novamente dado o mesmo e igual peso em sua obra às palavras, que é dado a Deus. Somente Deus pode ser glorificado dessa maneira, a fim que o resultado não seja uma blasfêmia. Por que será que todos esses versos das profecias e ideias do Novo Testamento atribuem as obras de Deus a Jesus Cristo? Para quem trata fielmente com o texto, visto como Jesus Cristo é Deus, ele realiza a mesma obra de Deus e faz a mesma chamada de Deus à salvação, visto como somente Deus pode agir dessa maneira. Como isso é possível? Vamos mostrar como isso é possível na próxima sessão, que comprova que Jesus, em seus vários nomes, poder e atitudes, é Deus. Nomes, poder e atributos divinos aplicados a Cristo. Se Jesus Cristo é Deus, então deveria haver amplas provas no Novo Testamento para respaldar essa afirmação. Não existem apenas amplas provas, mas elas são tantas que não é possível registrar todas elas aqui. Apanhei alguns versos selecionados que demonstram que Jesus Cristo é Deus, ao contrário da opinião popular. O nome significa muito na Bíblia. A designação de um nome pode ser essencial na identificação da pessoa, ou de um evento ou tempo especial. Por exemplo, Icabod foi um nome dado a uma criança nascida no Velho Testamento, quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, quando o sumo sacerdote Eli morreu. Esse nome significa foi-se a glória. É significativo? Certamente. Desse modo, o nome de Cristo vai mostrar o seu caráter ao seu ser. Em 1 João 5,20, Jesus é chamado verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos que já é o Filho de Deus é vindo. Já nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso poderia ser mais explícito? Jesus é o verdadeiro Deus. Paulo afirma em Romanos 9:5, onde ele chama Jesus Cristo de Deus bendito eternamente, dos quais são os pais, os quais a Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é o Deus bendito eternamente. Em Tito 2,13, Paulo chama Jesus de grande Deus e o nosso Salvador. Ele diz, aguardando a bem-aventurança, espera o aparecimento da glória e do grande Deus ao nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é glorioso, somente Ele é gloriosíssimo e possui uma glória que somente Ele conhece. Isso é parte dele, Ele não divide com os outros. Em João 17,5, Jesus diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já possuía a glória divina, antes mesmo que o mundo existisse. Essa glória só pode ser atribuída a Cristo porque Ele é um Deus bendito eternamente. Em Mateus 18:20, a onipresença é atribuída a Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Isso significa que, como Deus está presente em toda parte, Ele pode estar no meio do seu povo quando 2 ou mais se reúnem em seu nome. Como poderia Ele estar no meio de tantas igrejas em determinados dias se Ele não fosse Deus? Cristo não é apenas onipresente, como outra designação teológica lhe é atribuída, a imanência. Em João 3,13 lemos, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Este verso é muito rico. Jesus não é simplesmente aquele que veio do céu, mas em sua divindade ele permanece no céu. A frase que está no céu demonstra sua imanência do ser divino. Não apenas o Filho Divino está andando na terra em sua natureza humana, mas ao mesmo tempo ele continua enchendo o céu como Deus imanente de todas as eras. Visto como Jesus Cristo é Deus, ele deve necessariamente ser todo-poderoso. Tanto Apocalipse 1, 8 e 18 como 11 e 17 mostram que Jesus
que a Jesus são atribuídos atributos de onipotência. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e que há de vir, e todo-poderoso. E o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Jesus tem as chaves da morte e do inferno, o que significa ser o Todo-Poderoso Senhor sobre a morte. O único que pode ter esse poder é a Deus. Os evangelhos também registram que Jesus é onisciente. O Filho de Deus comunicou-se à natureza humana o conhecimento que a natureza divina possuía em alguns casos. Não completamente, mas as variadas porções. Vemos isso em João 1,48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Jesus conhecia detalhes específicos que somente Deus poderia conhecer. Por exemplo, em Apocalipse 2, 3 e 4, ele diz, sofrestes e tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Como poderia Jesus conhecer todas essas obras sobre a igreja de Éfeso? Ele teria de ser onisciente a fim de perscrutar o coração, a fim de conhecer a paciência, o trabalho e a perseverança, para não mencionar a sua disposição referente ao amor por ele. Jesus conhece todas as coisas porque ele é Deus. O autor de Hebreus também escreve que Jesus é o Filho imutável. Ele nunca muda. Hebreus 1, 11 e 12 diz, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus 13, 8 lemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo e os seus anos nunca chegarão ao fim. Ele permanece eternamente porque é Deus. Em 1 Timóteo 6, 15 e 16, Jesus é chamado Senhor dos Senhores, a qual no seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Ele é o que é todo-poderoso e somente Deus pode viver na luz inacessível. Isso é atribuído a Cristo. Ele é o Deus eterno e que habita na luz inacessível. Visto como Cristo é onisciente, ele pode responder às orações dos santos e que somente Deus pode fazer. João 14,13 diz, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como poderia um homem finito conhecer todas as orações dos discípulos quando eles oram em toda parte em diversas horas? Impossível a não ser que Jesus seja Deus. Ele não somente revela a salvação aos homens e responde às orações, mas também perdoa pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados. A passagem de Marcos 2,9 e Lucas 5,24 respalda isso. Ele pode perdoar o pecado e somente Deus pode fazer isso. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Aqui os judeus ficaram admirados de quem seria esse homem que podia perdoar pecados. Por isso eles lhes perguntaram, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta a tua cama e o teu leito e anda? Para demonstrar sua divindade, ele realizou as duas coisas, ambas impossíveis aos homens e somente possíveis a Deus. O seu poder é tão imenso e espantoso que Jesus pode chamar os homens para fora do túmulo, conforme lemos em João 5, 28 e 29.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus tem tal poder sobre a morte, e o som da sua voz pode convocar os cadáveres em decomposição a atenderem a sua voz. E o seu poder no último dia é registrado como sendo tão grande que esse dia não será igual a nenhum outro, conforme Mateus 24, 20 e 21. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele vai voltar em poder e glória. O sol, a lua, as estrelas cairão do firmamento e a sua glória brilhará em todo o seu esplendor. Sua glória será tão radiante que o brilho do sol vai parecer insignificante. A adoração dada a Cristo comprova que Ele é Deus. Adorar a Deus é tão importante que o Senhor gasta tempo em toda a Bíblia explicando como isso deve ser feito. Em Êxodo 20, de 1 a 7, lemos: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te farei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que amam ao Senhor, dos que amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui encontramos o objeto, os meios e a maneira de adorar. Somente Deus deve ser adorado e nenhum outro Deus deve ser tolerado. Adorar outros deuses é provocar a ira de Deus contra o pecador rebelde. Deus é enfático e explícito ao dizer que nenhum outro Deus deve ser adorado, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro em todas as eras. Todos os outros deuses não passam de ídolos mudos. Deuteronômio 6, 13 e 16, Moisés diz: Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti, nem te destrua e dessobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massa. Deus fica irado quando seu povo se desvia para adorar os falsos deuses. Em Juízes 2:12 diz: E deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirará da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, provocando o Senhor a ira. Quando isso acontece, o Senhor envia o julgamento sobre o pecado do seu povo. Jeremias 1:16 e 7:18 lemos: Eu os pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras de as suas mãos. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. O povo de Deus deve desprezar os deuses estranhos dos pagãos, como fizeram os amigos de Daniel. Segundo lemos em Daniel 3:18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Paulo observa que existe um só Deus verdadeiro em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, que no céu, quer no céu e quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo
para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tudo isso é mostrado para que saibamos que somente Deus deve ser adorado. Adorar qualquer outro que não seja o Deus vivo e verdadeiro é quebrar a lei do Senhor e desobedecer-lhe com o hediondo pecado da rebelião. Também é importante lembrar que Deus não divide a sua glória com outro Deus. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o louvor a imagens de escultura. Somente é aceitável adorar a Deus verdadeiro, e não a outro. Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam crer em Deus como seu objeto de fé. Contudo, João 14:1 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Crer em Deus é um ato de adoração e confiança em seu nome. Jesus ordenou que creamos nele como cremos em Deus. O elemento da fé é o mesmo. Nessa confiança, Jesus é exaltado. A profecia do Velho Testamento referente ao filho em Salmo 2:12 pode ajudar. Beijai o filho, para que não se ire, pereceis no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam. Os que confiam no Filho são chamados de bem-aventurados. Ele deve ser beijado, isto é, adorado de joelhos, e nele devemos confiar porque Jesus é Deus. A pré-existência do Filho. A última área que vamos ver e é mais notável do que tudo ou mais, ou seja, a natureza pré-existente do Filho de Deus. Aqui vemos que Jesus é o Filho de Deus e sempre existiu. A Bíblia não apoia o arianismo, ou seja, Jesus não é o primeiro a ser criado, mas o único ser autossuficiente, o Deus que sempre existiu infinitamente. Em João 3,13, vemos que o Filho sobe e desce do céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Conforme sua imanência, vemos que a sua origem é do céu e que do céu ele desceu. Isso foi reiterado em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele ainda atesta que ninguém viu o Pai exceto ele. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto o Pai. João 6,46. Isso mostra que Jesus sabia da sua natureza divina e que ele estava com o Pai, antes da formação do mundo. Somente ele viu o Pai e a sua residência com o Pai atestada em João 6,62. Aqui Jesus sobe ao céu de onde veio. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O eterno Logos do Evangelho de João diz aos judeus: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo e eu não sou deste mundo. João 8,23. Se essa declaração fosse falsa, todo o cristianismo e todos os cristãos, desde o tempo de Cristo até agora, estariam participando de uma farsa. Sua afirmação permanece de ele ter residido com o Pai, segundo João 8,42. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ele tinha uma íntima relação com o Pai, o que comprova a sua eterna divindade. Também em João 16:28 lemos: Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Como o Pai é Deus, Jesus saiu do Pai e regressou à exclusiva relação com Ele. Isso comprova maravilhosamente a sua pré-existência eterna, como Filho de Deus. Se Jesus Cristo não é divino, então o Pai também não é, pois ambos são um. Conclusão. Nessa palestra, você, ouvinte, não pode duvidar das afirmações das profecias referente a Cristo, dos escritores da Bíblia e dos seus testemunhos sobre Cristo, dos registros daqueles que se opunham a Cristo,
os quais queriam matá-lo por causa de suas afirmações, dos que o adoram e das afirmações do próprio Cristo. A verdade é que as profecias da Bíblia, os discípulos, os ouvintes, os seguidores, os oponentes da palavra e do próprio Cristo, pelas quais seremos julgados, apoiam para o inegável fato de que todos sabiam que Jesus Cristo é Deus. Eles o odiavam por causa disso, e então o adoraram. Ou então o adoravam. Jesus sabia que ele é Deus. Ele confirmou isso através de suas palavras, ações e testemunho da verdade. Os que acham que Jesus foi apenas um bom mestre ou um exemplo de moralidade não estão levando em conta os registros bíblicos. As Escrituras afirmam continuamente a divindade de Cristo. Este é um fato inegável no registro bíblico. Pense nisto. A palavra escrita confirmando essas coisas não pode ter sido escrita por demônios ou homens perversos. Os demônios são diabos e os homens maus não iriam registrar a bondade de Cristo de um modo tão brilhante, nem iriam apresentá-lo como poderoso e divino Filho de Deus vivo. Isso não faria qualquer sentido. Nem ainda poderia a Bíblia ter sido escrita por homens piedosos ou santos anjos sem o poder do Espírito Santo. Nenhum homem poderia ter escrito um bom livro sem dizer algumas mentiras, a fim de enganar o leitor dizendo, assim diz o Senhor. Em vez disso, a Bíblia é um registro da própria revelação de Deus aos homens, para que esses homens perdidos e seus pecados possam buscar esperançosamente o Redentor dos homens, o homem de Deus, Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo como Deus é o único meio pelo qual importa que sejamos salvos da futura ira divina. A ira do Cordeiro será horrenda contra os que estão perdidos. Eles correrão para as montanhas implorando que os montes caiam sobre eles, para se livrarem da ira do Cordeiro. Contudo, o Senhor colocou ao alcance de todos por um meio para que os desejem escapar da destruição que os aguarda. A resposta se encontra em Jesus Cristo, o Deus de todas as eras. Que olhem para ele todos os quadrantes da terra para serem salvos, porque Jesus Cristo é Deus.